Fala, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e se tem 3 temas que vocês pedem muito aqui no YouTube são tabela dinâmica, gráfico e dashboards. E ao invés de fazer 3 aulas, uma aula sobre cada tema, eu decidi fazer um aulão sobre esses que são alguns dos temas que vocês mais pedem. Então hoje a gente vai ver dashboards, gráficos e tabela dinâmica de um jeito bem prático, bem direto ao ponto e focado no que é mais importante. Então, se você curtiu a ideia, já deixa a sua curtida nesse vídeo, o seu like nesse vídeo e fica aí que eu vou te explicar rapidinho nesse aulão. E antes de começar, eu gosto sempre de lembrar que aqui na descrição do vídeo você vai encontrar 3 links. No primeiro, você tem informação sobre o nosso treinamento completo Excel impressionador. No segundo, tem um mini curso gratuito que você pode assistir hoje mesmo. E o terceiro link vai ter um material que eu vou utilizar nessa aula. Vai ter essa planilha aqui, que tem uma base de dados. Então o que eu vou sugerir que você faça? Clica agora no link que está na descrição para você baixar o material dessa aula. Já deixa baixado aí no seu computador. E quando você terminar de assistir a aula ou quando você tiver tempo, você vai abrir esse arquivo e vai praticar. Você vai fazer no seu Excel a mesma coisa que eu vou fazer aqui para você já botar em prática o que aprendeu nessa aula. Beleza? Gente, vamos lá. Eu tenho aqui uma base de dados que tem alguns produtos. Eu tenho a descrição desse produto, o nome do produto, um código, a origem dele, o estado de origem, data de validade, qual foi o custo para produzir esse produto e qual é o país de destino, tá? Essa base de dados aqui tem mais de 3.000 linhas. Quando eu tenho essa base de dados aqui e eu quero fazer alguma análise, então, por exemplo, eu quero descobrir quais são os produtos com maiores e menores custos, quais são os produtos que tem mais presença aqui, né, que custam mais, quais são os destinos que vai mais produtos, quais as origens que vem menos. Então, para fazer esse monte de análise, responder um monte de pergunta, a gente não consegue fazer isso tudo a partir dessa base de dados. Olha para isso daqui. Imagina que você queira, a partir desse tabelão, descobrir qual é o estado de origem que tem mais produtos. Você ia ficar o quê? Contando um a um? Você ia ficar aplicando, tirando filtro? Ia ser muito mais complicado. Então, para pegar essa base de dados grande e fazer análises a partir dela, faz mais sentido a gente utilizar uma ferramenta chamada tabela dinâmica. Você vai ver que a tabela dinâmica vai pegar essa base, esse tabelão e transformar em resumos bem diretos ao ponto, do jeito que a gente quer. Como que eu faço para criar uma tabela dinâmica no Excel? Clica na célula dessa base de dados, uma célula qualquer, vai na guia Inserir e lá no canto esquerdo aparece a opção Tabela Dinâmica. Quando você for clicar para criar a tabela dinâmica, ele vai dar 2 opções. Ou vai colocar em uma planilha que já existe, então nesse caso uma planilha, por exemplo, é essa aqui no canto vazio, ou você vai clicar na opção de nova planilha, que ele vai criar uma planilha do zero que vai ter apenas a tabela dinâmica. É o que eu vou fazer aqui, tá bom? Vou dar um OK e olha só, ele criou a minha tabela dinâmica que está zerada nesse momento. Qual que é a ideia? Ela vem zerada e a gente vai literalmente montar essa tabela dinâmica. Olha só o que apareceu aqui do lado. A gente tem, em campos da tabela dinâmica, alguns campos: descrição, código, origem, data de validade, custo de produção. Está reconhecendo? Esses campos que aparecem aqui no resumo da tabela dinâmica são os mesmos campos que a gente tem na nossa base. Ali, ó, descrição, código, origem, data de validade, custo de produção. Tá tudo lá. A questão é que agora a gente pode manipular esses valores e montar uma tabela dinâmica. Olha só, como que a gente monta? A gente vai dividir esses campos nesses 4 quadradinhos aqui. Filtros, colunas, linhas e valores. Então imagina que você queira descobrir quais são os países, né, que têm mais produtos sendo destinados para lá. Ou melhor, quais são os países que têm o maior custo de produção? Ou seja, para onde está sendo enviado o maior custo, tá? Vamos lá. Eu vou pegar o campo país de destino, tá vendo? Ó, dentre todos esses campos aqui da nossa tabela dinâmica, eu tenho o campo país de destino e eu vou literalmente clicar nele e arrastar até soltar aqui, ó, nesse quadradinho de linhas. Olha só o que eu vou fazer, hein? Olha o meu cursor aqui, ó. Ó, vou clicar em país de destino, cliquei, deixei clicado, vou arrastar e vou soltar em linhas, dentro desse quadradinho linhas da tabela dinâmica. Olha o que acontece. Vou até dar um zoom para você ver. Eu coloquei em linhas, então apareceu um país em cada linha. Lembra que na nossa tabela a gente tem alguns países, ó, Austrália, Espanha, Panamá,
Quando eu coloquei país em linha, o Excel abriu para mim todos os países possíveis, né, que existem naquela tabela e colocou cada país em uma linha, tá? Austrália, Espanha, Holanda e Panamá. Cada país em uma linha. Por que apareceu cada país em uma linha? Porque eu coloquei o campo país de destino no quadradinho linhas da tabela dinâmica. Se eu tivesse colocado o país de destino em outro quadradinho, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse país de destino e eu vou arrastar ele de novo. Ó. Vou clicar e vou arrastar para colunas, certo? Eu posso fazer isso também, mudar de um quadradinho para o outro. E olha o que acontece. Eu vou tirar o país de destino de linhas para colunas e olha só, ele vai escrever cada país em uma coluna. A coluna A tem Austrália, B Espanha, C Holanda e assim por diante. Então, repara que colocar entre linha e coluna é mais de como você quer visualizar as informações. Eu sempre prefiro deixar as informações em linhas, priorizar o uso de linhas, porque parece que cabe mais coisa, né? Ah lá, eu coloquei em linhas e coube os 4 países tranquilamente. Se eu colocar, por exemplo, em colunas ali, o Panamá parece meio cortado, tem que tirar um pouco de zoom, sabe? Então, se possível, priorize colocar em linhas. Mas beleza, até aqui a gente só está abrindo em linhas e em colunas os valores que a gente tem na tabela dinâmica. É agora que a magia acontece. Eu vou pegar o campo custo de produção, vou pegar ele, arrastar e eu vou soltar no quadradinho de valores. Olha que interessante. Agora eu tenho o somatório, somando todos aqueles custos lá dos produtos que vão para a Austrália, o resultado é esse. Se eu vim lá na minha base de dados e somar o custo desse produto que está indo para a Austrália, tá? País de destino Austrália, eu vou somar esse custo com o custo desse aqui que também vai para a Austrália, com o custo desse aqui que também vai para a Austrália, e eu for somando o custo de todos os produtos que vão para a Austrália, eu vou ter esse somatório aqui. Vamos facilitar a visualização? Vou selecionar esses números e eu vou formatar como moeda. Olha lá, ó, pronto. De todos os meus produtos, né? Pegando o custo total da minha tabela de todos aqueles produtos, soma 272 milhões. Desses 272 milhões, 71 está indo para a Austrália, 67 está indo para o Panamá e 66 está indo para a Holanda e 66 para a Espanha também. Isso é interessante, né? Agora, imagina que eu não queira saber de custo, né? O somatório do valor em dinheiro. Eu quero saber quantos produtos estão indo para cada país. Então, voltando para o caso da Austrália, eu tenho aqui ó, um produto que foi para a Austrália, 2 produtos foram para a Austrália, 3, 4. Eu quero ir contando todos os produtos cujo destino é a Austrália até o final da minha planilha. Eu posso, ao invés de fazer alguma mudança, tirar campo e botar campo nessa tabela, olha o que eu posso fazer. Aqui, ó, em soma de custo de produção, o que eu coloquei em valores, por padrão ele coloca a soma, o somatório. Mas você pode clicar aqui no campo de valores e ter a opção configurações do campo de valor, tá? Eu posso ver não o somatório de valores, mas também a contagem. Quantos produtos eu tenho para cada país. Se eu quisesse ver o valor médio, o custo médio, eu poderia botar a opção média. Se eu quisesse ver qual é o custo máximo, custo mínimo, é só selecionar essas opções aqui, tá? Eu vou botar a contagem. Agora, né, eu estou contando quantos produtos eu tenho, eu não preciso nem do valor de monetário, né, de moeda. Vale mais a pena manter em número mesmo. Ah lá, de todos os produtos da minha empresa, 1008 tem como destino a Austrália, 931 tem como destino a Espanha, 957 Holanda e 959 Panamá. Então você percebe a quantidade de análise que a gente consegue fazer? Como que a gente consegue rapidamente pegar aquele monte de linha, aquela base bruta e transformar em uma análise? E olha que legal, a gente consegue replicar essa análise. Eu vou selecionar essa tabela dinâmica, vou dar um Ctrl C de copiar e vou colar aqui do lado, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V, beleza? O famoso atalho Ctrl C, Ctrl V. Eu copiei aquela tabela dinâmica aqui para o lado, tá? Eu criei uma segunda tabela dinâmica, que tem as mesmas informações, mas eu posso mudar. Agora imagina que eu não queira mais ver por país de destino, mas sim por origem, ó. Você viu o que eu fiz? Eu peguei o país de destino e ao invés de mandar para outra caixinha, eu vou tirar ele da estrutura da tabela dinâmica. Vou pegar ele aqui e vou jogar aqui para o meio, ó. Tirei, tá?
Agora minha tabela está apenas com a contagem de custo em valores. Eu vou pegar a origem, ó, origem, e vou colocar em linhas. Agora eu tenho um resumo com quantos produtos eu tenho para cada origem. Legal, né? Eu também posso fazer essa mesma análise considerando outras informações, considerando códigos, considerando descrição, considerando data de validade. Data de validade é interessante, ó. Eu vou copiar essa tabela e vou colar aqui do lado, tá? Agora eu colei, eu tenho 3 tabelas dinâmicas agora, ó, uma do lado da outra. Sendo que nessa terceira eu vou tirar a origem e eu vou colocar a data de validade. Olha lá. Agora eu consigo ver quantos produtos eu tenho por data de validade. E por que isso daqui é importante, né? Essas datas de validade aqui que estão mais próximas eu tenho que despachar o mais rápido possível, beleza? Então esses produtos aqui eu tenho que arranjar um vendedor, eu tenho que enviar para o país de destino o mais rápido possível. Poxa, o que é mais urgente chegar no meu cliente? O produto cuja validade é 2024 ou o produto cuja validade é 2030, né? Óbvio que é 2024. E se eu quiser saber em 2024, mas que mês, que trimestre? É só você clicar aqui no sinalzinho de mais, do lado de 2024, e você consegue ver que tem produtos vencendo no segundo, no terceiro e no quarto trimestre. Quero ver o terceiro trimestre. Tem produtos vendendo em julho, agosto e setembro. Em agosto, tem produto vencendo no dia 2 de agosto, 4 de agosto, 5 de agosto. Então, repara, você consegue criar um resumo e também consegue expandir esse resumo. Você consegue fazer análises mais completas, beleza? Coloquei isso daqui só para mostrar para você que tem essa escadinha, né? Ano, trimestre e mês. Ah, mas eu não quero ver informação por trimestre. Eu quero, quando eu clicar aqui no sinalzinho de mais, ele vai direto para o mês. Posso? Pode. É só você vir aqui nesse resuminho. Quando a gente colocou a data de validade, ele já foi criando uma estrutura para a gente. Ano, trimestre e meses, tá? Eu vou tirar trimestre. Agora eu tenho apenas ano, meses e data, tá? Olha lá, ó. Se eu clicar no sinalzinho de mais, eu vejo direto os meses. E eu posso fazer isso para todos os anos, ó. 2025, 2026 e assim por diante. Então olha só o que eu tenho. Tem uma tabela com quantos produtos por data de validade. E aí, nessas duas tabelas aqui, ó, eu vou voltar para o valor de soma, beleza? Ó, valor de soma por país de destino e soma por estado de origem. Nesses dois casos aqui, eu vou formatar como moeda. E pronto. Rapidamente, a gente conseguiu criar 3 tabelas dinâmicas que estão mostrando para a gente não apenas os países que vão receber mais produtos em custo, né? A origem, né? Os estados de onde está saindo mais produtos, né? O maior valor de produtos. E também os meses, os anos em que vai vencer. Anos, meses e dias, as datas de vencimento, tá? Isso é tabela dinâmica. É o essencial de tabela dinâmica que você precisa aprender. E também tem uma ferramenta bem interessante da tabela dinâmica que é a seguinte, olha só. Vou selecionar essa primeira tabela dinâmica aqui, tá? E eu vou lá em análise da tabela dinâmica. É uma guia que aparece quando a gente seleciona uma tabela, tá? Eu vou clicar em inserir segmentação de dados, beleza? Inserir segmentação de dados. E aí você pode escolher um campo da sua tabela. Descrição, código, origem, data de validade, custo de produção, tá? Eu vou botar... O que eu vou botar? Eu vou botar origem, tá? Tem um OK. Olha que interessante. Ele criou uma segmentação de dados, que é um filtro inteligente, rápido e mais bonito visualmente falando do Excel, tá? Olha o que a gente pode fazer agora, tá? Eu criei essa segmentação de dados a partir dessa tabela dinâmica aqui, beleza? Essa tabela dinâmica está mostrando o quanto que eu vendi para cada país, independente da origem dele. Mas imagina que você queira fazer a seguinte análise. Eu quero ver agora o quanto que eu vendi para esses países desde que esse produto tenha saído especificamente do Rio de Janeiro. Então olha o que você pode fazer. Você pode vir na segmentação de dados, clicar apenas em cima de RJ e olha só, essa tabela dinâmica mudou os valores. Agora ela está mostrando que nos produtos do Rio de Janeiro, com origem Rio de Janeiro, esse valor foi destinado à Austrália, esse valor foi destinado à Espanha, esse valor foi destinado à Holanda. Tá vendo? Posso selecionar Maranhão, quanto que foi destinado para cada país. Então, repara, olha só, você pode ir selecionando os valores aqui na segmentação de dados e a sua tabela dinâmica vai mudando. Isso daqui é bem interessante, né? E o que deixa mais legal
é que você pode pegar essa segmentação e fazer com que ela mude não apenas essa primeira tabela, mas também a segunda e também a terceira. Olha como que é fácil. Clica com o botão direito em cima da segmentação, conexões de relatório, e vai aparecer uma janela com todas as tabelas dinâmicas que a gente tem. Nessa planilha tem 3 tabelas dinâmicas, ó, essas 3 que eu criei, tá? Se eu quero conectar a minha segmentação às 3 tabelas, eu vou marcar aqui, ó, a primeira que já está marcada, a segunda e a terceira, ok. Agora olha só, quando eu clicar em Minas Gerais, está selecionando, está mudando os valores das 3 tabelas. Olha só, pode reparar, os valores das 3 tabelas estão se alterando. E conforme eu vou clicando em cada estado, está mostrando as informações relativas a cada estado. Estou com São Paulo selecionado. Dos produtos com origem São Paulo, 63 vão vencer, né? Tem data de vencimento de validade em 2024, 82 em 2025, 100 em 2026 e assim por diante. Beleza? Então a segmentação de dados é um recurso bastante interessante, tá? Deixa eu falar contigo sobre gráficos. E eu vou falar especificamente sobre gráficos que a gente consegue criar a partir de tabelas dinâmicas. Olha só, é muito simples criar gráficos a partir de tabela dinâmica. Você seleciona uma tabela, qualquer célula de uma tabela, vai na guia inserir e aí você seleciona o tipo de gráfico que você quer. A gente tem vários tipos, olha só, eu vou passar aqui, ó, cada um desses ícones é um conjunto de gráficos, ó. Esse primeiro aqui é o conjunto que tem os gráficos de colunas e barras. Olha lá, tem vários tipos de gráfico de colunas e vários tipos de gráfico de barra. Tem também vários tipos de gráfico de linha e de área. Tem um gráfico de pizza e de rosca. Tem alguns gráficos que foram adicionados em versões mais recentes do Excel, como o gráfico mapa de árvore e explosão solar, gráfico de cascata, funil, ações, superfície, radar, histograma, bolhas, dispersão. Tem um monte de tipo de gráfico, beleza? Como que você faz para criar um gráfico a partir de tabela dinâmica? Clica numa célula da tabela, seleciona o tipo de gráfico que você quer. Então, nesse caso aqui, ó, eu quero saber, por exemplo, Austrália, Espanha, Holanda, Panamá. Eu quero saber, criar um gráfico que represente o custo que foi enviado para cada um desses países. Posso criar um gráfico de coluna. Olha lá, ó. Olha só, vou fazer de novo para você ver. É só clicar na célula, guia inserir, seleciona o gráfico e clica no gráfico. Eu vou pegar esse primeiro gráfico aqui de coluna. Pronto. Olha lá, ó. Criei meu gráfico. Viu? Gráfico criado. O que esse gráfico está representando? Eu vou até colocar do lado, ó, a tabela dinâmica e o gráfico. O que eu tenho? Eu tenho esse primeiro maior valor aqui, que é o valor da Austrália, tá? Tem a coluna da Austrália e o quanto que eu vendi para a Austrália. Tem aqui do lado o valor da Espanha, o valor da Holanda, o valor do Panamá. Esse gráfico, eu consigo mudar a configuração dele. Olha só, selecionando o gráfico, eu posso vir na guia Design e eu posso mudar as cores do gráfico, ó. Olha só, posso botar o gráfico verde, laranja, azul, roxo. Eu também consigo mudar o design, aqui o estilo dele, ó. Tem um conjunto de estilos prontos de gráfico. Tem um estilo com fundo cinza, com fundo preto, fundo branco. Olha lá, ó, com degradê, tá vendo? Que embaixo começa branco e termina mais azul em cima. Eu tenho vários estilos aqui prontos, prontinhos para utilizar. Claro, eu também consigo editar, personalizar, fazer mais coisas, né? Mais estilos de gráfico. Mas eu vou deixar esse estilo aqui, beleza? Criei esse primeiro gráfico com aquele estilo, tá? E o que eu tenho? Eu tenho o quanto que eu vendi para cada país. Eu tenho algumas informações aqui que são desnecessárias. O título, legenda. Como que eu faço para tirar essas informações no gráfico? Simples, ó. Tira, clica no título, tá? Tecla Delete. Clica na legenda, tecla Delete. Essas informações demais no gráfico, elas acabam ocupando espaço. Você viu que quando eu tirei, o gráfico parece que cresceu, né? Porque ele tem mais espaço. E esses botões que aparecem aqui, ó, é só você clicar com o botão direito, ocultar todos os botões. Tranquilo. Você criou um gráfico aqui, ó, que está mostrando as informações da primeira tabela dinâmica. Aqui, ó, certo? Vamos criar um gráfico também para as outras tabelas, ó. Esse daqui, eu vou inserir, eu vou colocar aqui qual gráfico? Talvez um gráfico de pizza. Ali, ó, um gráfico de pizza. Olha só. Coloquei um gráfico de pizza e eu estou representando o quanto eu vendi para cada estado, tá? Olha só, estou representando o quanto que eu vendi para cada estado. Vou fazer o seguinte, vou tirar o título, vou mudar as cores desse gráfico para uma coisa um pouco mais singela e eu vou colocar um estilo parecido com aquele que a gente utilizou ali, né? Ó, talvez assim.
esse estilo aqui. Talvez esteja bom. E olha só que interessante que a gente tem. A gente tem a fatia que cada estado representa, tá? A fatia que cada um representa. Isso daqui, esse valor que aparece perto do gráfico, né, é o que a gente chama de rótulo de dados, tá? E o que a gente pode fazer? A gente pode clicar com o botão direito em cima dele, formatar, e o gráfico de pizza tem uma particularidade. Você pode mostrar, além do nome dos estados, também o valor, tá vendo? Olha lá, então Alagoas foi 38.144.000, Espírito Santo aquele valor, Goiás aquele valor, e assim por diante. Tá vendo? Então a gente consegue personalizar bastante o nosso gráfico, o nosso rótulo de dados. Se você quiser, para ficar mais organizado, olha o que dá para fazer. Aqui do lado, em separador, tá ponto e vírgula, muda para nova linha. Agora a gente tem o nome do estado e embaixo o valor que ele vendeu, tá? Então é um gráfico de pizza que a gente criou aqui, beleza? E o terceiro gráfico? O terceiro gráfico, acho que eu vou colocar um gráfico de barras, olha só. Ali, ó, gráfico de barra 2D. E aí a gente tem o valor, né, representando quanto que vai vencer, né, quantos produtos vão vencer em cada ano, tá? Eu vou tirar título, tirar legenda, eu vou tirar esse monte de botão que tem aqui, tá? E aí a gente tem um gráfico mais limpo. Olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar também esses números aqui embaixo, essas linhas, e eu vou adicionar um rótulo de dados. Como que eu faço para adicionar um rótulo de dados? Tem duas opções. Ou a gente faz que nem a gente fez nesse gráfico aqui, que a gente pegou um estilo de gráfico que tem rótulo de dados, tá? Ou então a gente clica aqui no sinalzinho de mais e seleciona a opção rótulo de dados, beleza? Agora olha que interessante. A gente vê que tem, vencendo no ano 2024, 356 produtos. 2025, 593. 2026, 628. A gente tem visualmente quantos produtos vencem ano a ano. Beleza? Tranquilo? Então, é fácil, assim, criar gráficos a partir de tabela dinâmica. Claro, tem um monte de mais coisa que a gente consegue trabalhar em gráfico, um monte de configuração, mas eu queria fazer um aulão aqui bem direto ao ponto. O que você precisa para criar uma tabela dinâmica, dessa tabela dinâmica, criar gráficos e, com isso, também criar dashboard. Qual que é a ideia do dashboard? É você ter um painel com diversos gráficos e que você consegue mudar esses gráficos quando você clica no botão. Deixa eu te fazer uma provocação. Lembra que a gente criou esses gráficos aqui a partir das tabelas dinâmicas? Tá, ó. Esses gráficos, eles estão fazendo o quê? Eles estão simplesmente representando os valores que estão nessas tabelas, tá? A gente criou os gráficos a partir das tabelas dinâmicas. Então, lembra que a gente criou essa segmentação que está mudando o valor dessas três tabelas? Ali, ó, eu estou clicando no valor da segmentação e está mudando as três tabelas ao mesmo tempo. Pensa o seguinte, se a segmentação altera o valor das tabelas dinâmicas e as tabelas dinâmicas são a base que eu utilizei para criar os meus gráficos, significa que essa segmentação altera também os meus gráficos. Olha só, eu vou descer um pouquinho aqui a segmentação para você conseguir enxergar o que a gente está fazendo aqui. Ó. Vou botar um gráfico aqui, um gráfico do lado. Ó, os três gráficos que eu criei estão os três aqui, certo? Olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar apenas no estado do Rio de Janeiro. Olha o que vai acontecer com os gráficos. Os gráficos mudaram. Minas Gerais, São Paulo. Todos os gráficos estão mudando de acordo com a origem que eu estou selecionando. Beleza? A gente consegue fazer isso. Isso daqui é a ideia que eu estou falando contigo de dashboard. De vários gráficos em um painel que vão mudando quando você clica no botão. Que botão é a segmentação de dados. Que ela faz o quê? Ela está mudando magicamente esses gráficos? Não. A segmentação está alterando as tabelas dinâmicas e os gráficos estão refletindo as alterações da tabela. Se você quiser, ó, a gente pode até fazer uma coisa mais elaborada, pelo menos dar uma organizada aqui, né? Tem, claro, dashboards que a gente faz bem mais elaborados, com bastante detalhe, né? Mas aqui, como a gente está fazendo uma coisa rápida, eu vou pelo menos, né, para ficar pelo menos organizado, vou fazer o seguinte. Eu vou alterar o tamanho desses gráficos, ó, botar um aqui, vou vir na guia exibir, vou tirar a barra de fórmulas, eu vou botar no modo tela inteira e eu tenho um gráfico, um Excel assim, ó. Vou até fazer o seguinte, tirar também, ó,
tirar também na guia exibir os títulos e as linhas de grade. Pronto. Rapidamente eu consegui transformar aquela planilha Excel com bastante cara, né, com aquela cara clássica de planilha Excel, em algo um pouco mais elaborado. Ali, ó, esse gráfico de pizza, vou deixar assim, olha só. E esse gráfico eu vou aumentar o tamanho aqui dele também, ó. Pronto. A gente já conseguiu fazer rapidinho aqui um painel. Um painel simples, mas é um painel que a gente cria bem rapidamente. E o mais legal, conforme você vai alterando os valores ali, ó, da segmentação, selecionando os estados, todos esses valores aqui mudam. Você pode selecionar 3 valores, 4 valores, 5 valores. Olha lá, ó, tudo se altera. Como que eu fiz para selecionar mais de um estado ao mesmo tempo? Só clicar aqui na segmentação, ó, e marca essa opção de seleção múltipla. Olha lá, ó, agora você tem um estado, 2 estados. Você vai marcando e desmarcando valores, beleza? Com isso, a gente consegue rapidamente criar dashboards. E aí, para te ensinar dashboards, eu te ensinei também tabela dinâmica e gráfico no Excel. Agora eu quero saber o seguinte, isso daqui é um dashboard bem básico, né? Bem inicial, para você que está começando, para você que precisava revisar esses conceitos às vezes. Você quer que eu continue trazendo dashboards mais elaborados? Se você procurar o nosso canal aqui no YouTube, pesquisa por dashboard, hashtag treinamentos, dashboards Excel. Você vai ver a quantidade de dashboards incríveis, profissionais que a gente faz. Se você quiser que eu continue trazendo aulas, ensinando a fazer dashboards, não dashboards simples assim, mas dashboards completos, profissionais, comenta aqui embaixo, manda mais dashboard. Se eu ver que vocês estão querendo saber mais sobre tabela dinâmica, sobre gráfico, sobre dashboard, eu vou fazer umas aulas, talvez até umas lives, em que eu monto contigo do zero alguns dashboards bem profissionais, bem elaborados. Então faz o seguinte, deixa logo o seu like nesse vídeo, comenta aqui um manda mais dashboards e a gente se vê na próxima, beleza, gente? Um abraço e até a próxima.